Glórias a Deus. Vamos dar início à nossa pregação. Abram as suas Bíblias em Jonas capítulo 1, versículo 1. É um texto muito conhecido. Aleluia, glórias a Deus. Quem achou diz amém, e assim vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aleluias, glórias a Deus. Meus queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido, que vai falar do chamado de Jonas e sua missão. Quando a palavra veio a Jonas, o texto diz que a manifestação para ele veio por intermédio da palavra de Deus. Porque todo o ministério, toda a chamada, toda a vocação ministerial começa a partir de um fundamento da palavra de Deus. Jesus, terminando o sermão profético em Mateus 7, 24 a 28, a Bíblia vai dizer que todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica será como um homem prudente, será como uma casa firmada sobre a rocha, mas todo aquele que não pratica será como um homem tolo, que fixa a sua casa sobre a areia, e quando vem a tempestade que transborda, derruba, mas a casa firmada sobre a rocha permanece em pé. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos que tudo que passa do princípio da palavra de Deus permanece. Aleluia, glórias a Deus. No verso 2, a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim para Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Observe que todo chamado divino revela a missão. Observe que toda vez que você vê um chamado na Bíblia, esse chamado vem acompanhado de uma grande missão. Aleluia, glórias a Deus. E qual era a missão de Jonas? Pregar contra Nínive, pregar contra a maldade, pregar contra o pecado daquele povo, daquela cidade. E no Antigo Testamento, pelo menos 2 vezes você vê a maldade de um povo chegando a Deus, a ponto de ele se incomodar e decidir contra essa maldade generalizada. Aleluia. Em Êxodo capítulo 6, por exemplo, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai falar que por causa da humanidade ninguém escaparia a não ser Noé. E toda vez que essa maldade chega a Deus, ele decide intervir. Aleluia. Por isso que Deus anuncia o dilúvio. Lá em Gênesis, no capítulo 19, a Bíblia também vai relatar a passagem de Sodoma e Gomorra, onde Deus ele manda fogo do céu para destruir toda a cidade. Nós vimos que Deus, aleluia, glórias a Deus, ele decide levantar um profeta, e a missão de Jonas
era clara: pregar contra Nínive, clamar contra aquela cidade. Mas antes, Deus manda Jonas levantar. Observe que Deus diz a Jonas: levanta-te. Não tem a ver com quem está deitado se levantar. Não tem a ver quem está caído se levantar. Tem a ver que Deus fala na Bíblia, tem a ver com posicionamento espiritual. Deus, ele não queria que Jonas levantasse porque estava deitado. Ele queria que Jonas se posicionasse espiritualmente. Aleluias. E toda vez que Deus fala na Bíblia: levanta-te, ergue-te, põe-te em pé, aleluias, é Deus querendo de alguém posicionamento. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus, ele não pode usar quem está de qualquer maneira. Deus, ele não pode usar quem está fora da rota, da posição ou da postura que Deus determinou. Aleluias. Deus diz: levanta-te, se posiciona, Jonas. Aleluias. Deus está pedindo para crente se posicionar esta noite. E nós vemos que em Gênesis capítulo 21, a Bíblia vai relatar da vida de Agar. A Bíblia vai relatar algumas coisas de Agar. A Bíblia vai relatar que Agar fugiu com Ismael e saiu andante, errante no deserto. E deserto não é lugar de errar. Deserto é lugar de controle emocional. Deserto é lugar de superação. Até porque quem erra no deserto só vai aumentar a temporada dentro do deserto. E tem gente que está igual a Agar, não sabe administrar a crise em meio às dificuldades. Aleluias. Nós vimos que Agar, ela pega o menino, abandona debaixo de um arbusto, e o texto diz que ela sai à distância de um tiro de flecha. E tem gente que é igual a Agar, na primeira crise abandona a sua responsabilidade. Tem gente que na primeira crise abandona aquilo que Deus colocou para a sua vida. Abandona a missão, abandona a promessa. Aleluia. Sendo que Ismael, ele recebeu de Deus uma promessa. Aleluia. No capítulo 16, quando o menino chora, Deus vai até Agar e diz: Agar, o que tens? Eu ouvi o choro do menino no lugar que ele está. Levanta-te, põe-te em pé, pega o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluias, é Deus dizendo: o pai abandonou, mas tem promessa. A mãe deixou para morrer, mas tem promessa. A madrasta disse: manda embora, mas tem promessa. Aleluias. Pode ser que alguém tenha te abandonado. Pode ser que até ontem alguém te abandonou, mas você tem promessa. Pode ser que alguém disse palavras duras na sua vida, mas você tem promessa. Levanta-te, levanta-te, põe-te em pé, e eu te farei rei de grandes nações. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque quem tem promessa não morre abandonado no deserto. Aleluia. Quem tem promessa não morre abandonado no deserto, não. Porque deserto é lugar de se posicionar, é lugar de superação. Aleluia. E Deus diz: Agar, levanta-te e ergue. Pega o menino e ergue-o. É Deus dizendo: ei, Agar. Aleluia. Sabe por quê? Porque não tem como alguém caído levantar quem está caído. Só pode levantar quem já colocou-se. Só pode levantar quem está caído, quem já se colocou de pé diante de Deus. Tudo que o diabo queria
é que no meio deste problema, que você se prostrasse, que você desistisse, mas Deus ainda manda te dizer esta noite: você tem promessa, você tem promessa de Deus. Aleluias. Só que assim como Deus falou com Ezequiel, Ele está falando contigo esta noite, Ezequiel. Ele diz a Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Em Jeremias 18, Deus diz: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, e lá te farei ouvir a minha voz. Porque Deus só revela os mistérios na olaria se você assumir a posição que Deus quer. Aleluia. A glória a Deus. Aí Deus chega para Jonas e diz: levanta-te. É Deus dizendo: antes de pregar contra a maldade daquele povo, antes de pregar contra o pecado daquele povo, primeiro você levante. Primeiro você se posicione. Primeiro você vá. Porque a missão eu já te entreguei, agora vai. Aleluia. Deus não está perguntando: Jonas, você quer ir? Não. Deus não está pedindo, Deus está dando ordem. É uma voz imperativa, é um comando: Jonas, vai. É uma voz absoluta. Deus não pede favor, Deus diz: vai. Se Jeová te escolheu, escolhido não tem direito de escolher. Se Deus te entregou uma missão, você não está livre até que essa missão se cumpra. Você pode até tentar correr, você pode até tentar fugir, só que Deus escolheu. Não está liberado enquanto não se cumprir. E Deus diz: Jonas, prega contra Nínive. Talvez Jonas ouviu e pensou. Ele não falou, a Bíblia não vai relatar que ele falou, mas talvez ele pensou: logo Nínive? Aquele povo não teme a Deus não. Aquele povo é ingrato, é imoral. Aleluia. É sem temor. E a Bíblia vai relatar que Jonas, ele se levantou, mas não foi para se posicionar. Ele se levantou, mas não foi para se posicionar. A intenção era fugir. Ele não falou, mas o coração dele premeditou a fuga. E nós vemos que ele desce aonde? Em Jope. É só em Jope que ele se levanta na intenção. É em Jope que ele se levanta na intenção, mas é em Jope que ele consuma a sua fuga. A Bíblia vai relatar. Eu pesquisei, e Jope é uma cidade portuária, é uma cidade marítima. É uma cidade que tem uma vista bela para o mar. É uma cidade bonita. Jope significa lugar de beleza, lugar da beleza. E nós vemos que Jonas, quando chega em Jope, ele dá prosseguimento à sua fuga. Nós vemos que ele paga uma passagem. Ele paga para fugir de Deus. Tem gente que é igual a Jonas. Tem gente que não paga para fazer a obra, mas paga para ir de encontro contra a vontade de Deus. Tem gente que não paga para fazer a obra, mas tem gente que paga para financiar o pecado. Aleluia. Tem gente que não paga para fazer o que Deus mandou, o que Deus determinou, mas você paga para fugir da vontade que Ele estabeleceu. Aleluia.
Quando Jonas chega em Jope, o caráter de Jonas é revelado, até porque Jonas não muda de caráter, até porque só quem tem o poder de mudar o caráter é Deus. Tem gente que já tem o caráter podre e às vezes não está em evidência e ninguém conhece, mas quando ele chega em evidência, o caráter ele é revelado. Não é porque o caráter mudou, é porque a pessoa já tinha o caráter obscuro. Aleluias. E nós vemos que Jonas ele chega a Jope. E nós vemos que o caráter revelado de Jonas, onde ele paga para fugir de Deus. E nós vemos que nem todo mundo está preparado para chegar em Jope. E tem gente que antes de chegar em Jope era uma bênção, mas depois que chega, esquece do propósito. Aleluias, glórias a Deus. Nós vemos que ele prefere entrar no navio para Tarsis, que é o caminho contrário que Deus determinou na sua vida, do que ir para Nínive. E tem gente que não está preparado para ir para Jope. Deus, ele não tem problema de te fazer viver o Jope. A Bíblia diz que se você obedecer e guardar suas palavras, comereis o melhor desta terra. Deus, ele não tem problema algum de te fazer prosperar. Ele não tem problema algum de te fazer crescer. Só que o problema não é o lugar, é quem passa por lá. Nem todo mundo está preparado para passar por Jope. Aleluias. Ao contrário de Jonas, ao contrário de Dorcas, Dorcas morava em Jope. Aleluias, não é o lugar. Porque quem tem caráter de Cristo pode estar em Jope, e ele usa o que tem para abençoar quem não tem. Aleluias. Enquanto tem Jonas, que em Jope esquece o propósito, desvia a rota, ainda tem Dorcas, que quanto mais Deus honra, que quanto mais Deus enriquece, quanto mais Deus prospera, e mais ele abençoa quem precisa. Aleluia, glórias a Deus. Porque o problema não está no lugar, o problema está no caráter. Aleluia. Nós vemos que quando alguém faz o contrário do que Deus determinou, tem uma vida de declínio. Nós vemos que primeiro Jonas primeiro foi para Jope, depois desceu, foi para o interior do barco, depois foi parar no fundo do mar, depois foi parar no ventre do peixe, até ser vomitado. É você quem decide. Vai viver descendo até quando? No capítulo 2, verso 6. Aleluias. A Bíblia vai dizer, aleluias, assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus lembre de nós para que não pereçamos. É você que decide. Vai viver descendo até quando? Aleluias. Porque quem se levanta contra a vontade de Deus só desce. Mas quem se arrepende pode estar no mais profundo do abismo. Deus pega e tira do fundo do poço e te leva ao teu destino de glória. Aleluia. Nós vemos que Jonas ele paga para fugir.
Quando ele entra no navio, o navio começa o segundo problema. Ele atrai tempestade. Porque quem vai de contra a vontade de Deus atrai tempestade na vida. No verso 4, a Bíblia vai dizer: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Deus está disposto a quebrar o barco para salvar as 120 mil pessoas em Nínive. Aleluia. Tem gente que tem o seu projeto e vê que tem tudo para dar certo, do nada quebra tudo. Tem gente que tem uma porta aberta e parece que você está sendo abençoado, e quanto mais abençoado, daqui a pouco a porta se fecha. É Deus dizendo: ei, enquanto você não colocar para fora quem está dentro do barco, quem está se escondendo no porão, eu estou disposto a quebrá-lo. Aleluia, glórias a Deus. O vento é contrário, o barco não anda nem retrocede. Aleluias. Eu estou dizendo que Deus parou o projeto no meio do mar, está parado, e é porque tem alguém aqui que foi escolhido, que recebeu a missão que Deus mandou, vai, mas está teimando. E você não está entendendo que quando você teimar com Deus, Deus vai parar tudo. Projeto, negócio, ministério. Tem algo escondido no barco aí que não é para estar aí, porque a rota já está traçada. É Nínive, aleluias. E Deus traçou a rota. Deus não vai permitir o barco ir para Tarsis. Jonas sabia que isso não iria dar certo, mas estava insistindo. Até porque Tarsis significa sujeição àquilo que é duro. Ele sabe que não vai dar certo, mas ele está insistindo. E tem gente que é igual a Jonas. Não está fugindo da vontade de Deus por ignorância, está fugindo por conhecimento, está consciente do que está fazendo. No verso 10, a Bíblia vai dizer: então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Nós vemos que já sabiam. Aleluias. Nós vemos que Deus dá vários sinais. O primeiro sinal, a tempestade. O segundo sinal, a sorte. E o comandante diz: não é possível, quem és tu? Verso, cadê a caneta aí? Verso 8: não é possível, quem és tu? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Verso 9, aí ele confirma. E ele lhe disse: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluias. Aí entra o verso 10. Então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aleluias. Ou seja, quando Jonas entra no barco, alguém pergunta: para onde tu está indo? Ele diz: estou fugindo da presença de Deus. E onde que o capitão percebe que tem algo
anormal. É que está todo mundo orando lá em cima, todo mundo clamando, jogando bagagens para o barco ficar maneiro, e o barco começa a quebrar, e Jonas dormindo. O barco quebrando e Jonas dormindo. O capitão questiona: por que estás dormindo? O que faço com ele? Verso 11, 12 e 13. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Enquanto mais ele insistia, o mar se enfurecia. Aleluias. A gente vê que o capitão insistiu em não jogar Jonas. Parece com você, aleluias. Deus está mandando você tirar do barco, mas você está dizendo não. Mas é meu amigo, e Deus está saculejando tudo ao teu redor e dizendo: põe para fora, e você está insistindo, aleluia. Porque você insiste em ficar com alguém enquanto Deus já sinalizou: põe para fora. Verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam. Enquanto mais ele insistia, o mar se enfurecia. É Deus dizendo: eu vou quebrar, eu vou naufragar. E tem gente que não está entendendo porque está orando e o vento aumentando. Tem gente que não entende porque está clamando e o vento aumentando. Tem gente que está fazendo campanha e o negócio parece que piora. Não adianta, porque Deus não honra sacrifício de desobediente. Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Tu vai escolher esta noite sacrificar ou obedecer. Aleluias. Mas Jonas estava escondido no barco, mas Deus estava dizendo: põe para fora. Quando Jonas é colocado para fora, o vento para. Verso 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Aleluias, glórias a Deus. Deus, no verso 17: deparou, pois, o Senhor o grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Nós vemos que no verso 17, Deus, ele manda um peixe, e o peixe engole Jonas. Aleluias. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus te entregou a missão, aleluias, de um jeito ou de outro, você vai chegar no destino que Deus tem para você. Só que você vai chegar, só que como você vai chegar é você que decide. Aleluia. Se vai obedecer ou vai sacrificar. Aleluia. Em Gênesis capítulo 6, verso 22, a Bíblia vai dizer que Noé fez conforme tudo que Deus mandou. E no capítulo 7, verso 1, e disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te vi justo. Noé obedeceu à vontade de Deus. Só tem porta aberta a quem obedece. Noé obedeceu e Deus disse: entra na arca. Para quem obedece, Deus coloca dentro da arca e diz: vai por cima. Para quem desobedece, Deus coloca no ventre do peixe e diz: vai por baixo. Por quê? Porque é você que decide, ou vai por cima das águas ou vai por baixo dela, mas que você vai chegar ao destino que Deus te disse, te determinou, você vai chegar. Aleluias.
Deus já preparou o teu destino. É você que decide, ou sai pela porta da arca, ou sai pelo ventre do peixe. Decida esta noite. Aleluias. Você vai querer ir por cima da arca do mar, ou vai querer ir dentro do ventre do peixe, debaixo das águas. Aleluias. Você não tem que ter medo de ir para Nínive, porque quem faz não é você. Aleluia. Quem faz não sou eu, mas aquele que te chamou. E se ele te chamou, ele se responsabiliza. Se ele te mandou, é porque ele vai na tua frente. Aleluia. E no capítulo 2, verso 1, aleluias, ao 9, Jonas vai dizer: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, e eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu, Senhor, o livrastes a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Não fuja da missão que Deus te colocou para você. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.